Muito bem, muito boa noite. Deus abençoe você do JA Online. Você que é daqui do Oitava, você que é de outra cidade, quero convidar você a ficar esse tempinho conosco. Nosso compromisso é ficar o mais próximo de 1 hora possível, de meia hora, né? 1 hora não, meia hora, vai ficar tranquilo. Então nós queremos estar juntos, abordar mais um personagem bíblico hoje, o livro de Gênesis. Quero convidar você a participar conosco, fazer uma oração. Depois a gente vai ter um tempo com Los Fixos. Hoje só meninos, né? Vocês vão ver, só meninos. Obrigado, Senhor, por esse sábado. Muito obrigado mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor essa oportunidade de a gente estar junto aqui e pedir que o Senhor nos abençoe nos assuntos que vamos abordar, nas canções que vamos cantar, que o Senhor seja exaltado. Oramos por aqueles que estão em outro lugar, do outro lado aí do aparelho, do smartphone, que o Senhor abençoe também o alcance com o seu amor, com a sua graça, em nome de Jesus. Amém. Fixos. Boa noite, queridos. Deus abençoe sua vida. Vamos adorar o Senhor. A gente possa cantar e crer que um dia, depende do que está acontecendo no mundo nesse momento, a gente vai poder sim celebrar, cantar a vitória do Senhor. A gente vai dançar sobre a injustiça. A gente vai realmente ouvir um som nas ruas que não é um som de injustiça, de moralidade, de racismo, de tanta coisa ruim, de doença que está vindo. A gente vai ouvir falar de um Deus que pode todas as coisas. Nele está a salvação, nele está a solução para tudo aquilo que nós precisamos. Nele está a nossa vida. Ele é a nossa vida. Ouça o tremor dos montes, ouça o ecoar do mar. Quando o povo se levanta para adorar Cristo Senhor. Ouça o tremor dos povos, ouça as vozes a cantar. Quando o perdido encontra Jesus Cristo Salvador, e vejo Deus está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram para Jesus Cristo, Rei que vem, que vem. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Ouça o tremor das trevas, com os santos a louvar, e as nações em só coro, toda a terra restaurar. Ouça o tremor das trevas, com os santos a louvar, e as nações em só coro, toda a terra restaurar.
se abriram pra Jesus Cristo, o Rei que vem, que vem. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Abra o coração e deixa a música ecoar por toda a terra. Este é o som de esperança, som de júbilo, faz-nos dançar ao Rei da Glória. Faz-nos dançar ao Rei da Glória. Faz-nos dançar ao Rei da Glória. Amém. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em quero te ofertar. Mas é pouco, eu sei, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus.
prazer maior não há que me render te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que eu vivi. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus. Seja o centro, minha esperança e canção, Jesus. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver, Jesus, Jesus. Jesus, seja a visão
seja o centro, minha fonte, minha luz, Jesus, minha esperança e canção, Jesus, Jesus. Muito bem. Não me pediu, mas vou fazer um merchan aqui pro Rafael. O Rafael tá com curso online, né, Rafael? É verdade. De canto. E hoje ele não tá muito bem, não. Tá legal? Mas ele... Cadê, Rafael? Olha, se você estivesse aqui, uma potência de voz incrível. Então, o Rafael está envolvido com música há muito tempo e está com curso online. Se você quiser saber alguma coisa, pode mandar direct aí pro JA que a gente põe em contato com ele. Merchan. Muito obrigado. Não pediu não, viu, gente? Está fazendo isso porque o cara é bom mesmo. Bom, que assunto hoje que eu escolhi para a gente conversar um pouquinho. O tema está aí no comentário fixado aí no JA, né, do Instagram aí, contrariando a lei de Murphy. Um pouquinho da história de Agar. Mas eu tenho feito sempre assim, a gente começa 2021, no século 21, né, 2020, século 21, e a gente volta até aquele tempo para a gente ver que conexão que a gente pode fazer. A gente vive também uma época em que misticismo, crendice, essas coisas proliferam, né? Parece que é um terreno fertilíssimo para essas coisas proliferarem. Isso contribui para que as pessoas transferem até as suas responsabilidades. Acreditam, por exemplo, ao azar. Ah, eu dei muito azar. Mas às vezes não é só azar. Às vezes é falta de competência mesmo. Às vezes é preguiça mesmo. Às vezes é embromation mesmo. Então, não é só questão do azar. Por exemplo, o fatalismo também é um outro fator que as pessoas têm usado para explicar algumas coisas em suas próprias caminhadas, suas próprias vidas. Via de regra é um acontecimento ruim. Por exemplo, você já deve ter ouvido algumas pessoas explicarem algum acontecimento que não deu certo, assim, foi assim porque tinha que ser. Eu, sim, acredito na existência de um Deus todo-poderoso, que é onipotente, que tem o controle absoluto do universo em suas mãos. Contudo, eu não consigo enxergar a humanidade como bonequinhos em suas mãos, como marionetes em suas mãos. É certo que, né, para mim, muito certo, que não existe uma liberdade absoluta para todos, mas também eu não creio em uma supressão absoluta da liberdade. A Luciana gosta desse assunto. A predestinação corretamente ensinada passa por esse caminho. Não existe uma liberdade absoluta para todos, assim como não existe uma supressão absoluta de liberdade. Há aspectos da vida que nós somos totalmente dependentes da ação de Deus em abrir uma porta, indicar um caminho. Isso para mim está claríssimo. Mas por outro lado, nós somos seres pensantes, responsáveis e como tal, livres para fazermos muitas escolhas nessa vida. Essa é uma realidade que a gente não pode fugir dela. Então, além das superstições do fatalismo, superstições e fatalismo, não são duas coisas juntas, duas coisas a mesma coisa, andam paralelo às vezes, tem também um outro fator que influencia muito a caminhada das pessoas, é o pessimismo. Há um número expressivo de pessoas que enxerga a vida sob a ótica do negativismo, do pessimismo. O erro e o fracasso são sempre a primeira opção. Conhece gente assim? Você não. Né? Deixa eu baixar o som aqui do bed. Pronto. Não vou deixar o som ligado não, Luciano.
Eu deixei, pessoal, para me acompanhar, para acompanhar você. Há uma conhecida lei que descreve esses momentos, né? Que eu falei para vocês, a lei de Murphy. Essa lei, o resultado nasceu com o resultado de um teste de tolerância à gravidade pelos seres humanos. E esse teste foi feito por um engenheiro aeroespacial norte-americano chamado Edward Murphy. Então ele deveria apresentar os resultados do teste. O que aconteceu? Na hora, os sensores que iriam registrar o teste falharam naquele momento. E frustrado, então, Edward Murphy falou: se esse cara tem algum modo de cometer um erro, ele vai cometer. Ele estava falando ao assistente que havia instalado os sensores. E daí foi desenvolvida essa assertiva que eu vou ler para você. Se existe mais de uma maneira de uma tarefa ser executada e alguma dessas maneiras resultar num desastre, certamente será a maneira escolhida por alguém para executá-la. A lei de Murphy tem sido um completo desastre na vida de muita gente. Mas, mesmo antes de ter esse nome, parece que algumas pessoas já experimentaram ou viveram sob a influência desse tipo de lei, né? A Bíblia narra a história de uma mulher que viveu há milhares de anos atrás, cuja vida parece ter sofrido uma enorme influência da lei de Murphy. O nome dela, Agar. Eu vou pegar 2 textos da Bíblia para falar com vocês sobre isso, o capítulo 16 de Gênesis e o capítulo 21 de Gênesis. Mas a história começa lá no capítulo 12. Agar surge lá no capítulo 12, quando ela foi presenteada pelo rei do Egito, pelo faraó, foi presenteada a Sara. Se você voltar lá e ler o capítulo 12, o rei de faraó levou Sara para o palácio, porque Abraão disse que ela era irmã dele. Sara devia ser uma mulher bem formosa, que despertou interesse lá no faraó, levou ela para casa, e Deus mandou devolver, castigou o povo com enfermidades, e Sara foi de volta para Abraão, e ele presenteou Sara com Agar. Desde então, Agar passou a ser a serva de Sara, a quem servia como uma espécie de mucama, como uma espécie de dama de honra, dama de companhia. E Agar parece ter conquistado tanto o respeito de Sara, que a proximidade das duas acabou por resultar no fato de Sara incluir Agar em um projeto para gerar um filho para Sara. Já falamos sobre Abraão aqui, já falamos sobre Sara aqui, já falamos sobre Isaac aqui, mas Sara não podia ter filhos. Deus havia prometido e ela esperando e nada de acontecer. Então ela resolveu bolar um plano, apresentou para Abraão, incluiu Agar e tudo certinho, tudo transcorreu conforme planejado. Abraão concordou em participar do projeto, Agar ficou grávida e Sara contente, feliz da vida. Afinal de contas, o menino que havia sido prometido iria chegar. Entretanto, houve alguém que não foi convidado para participar desse plano. Você é capaz de imaginar quem foi deixado de fora? Não? Deus. Exatamente. Deixaram Deus de fora de um plano para cumprir uma promessa que ele fez. Vê se tem cabimento um negócio desse. Vê se alguém poderia fazer um negócio desse. Você? Não, né? Não. Você não faria um negócio desse. Eu também não, né? Só Sara e Abraão que pegaram uma Agar. Infelizmente, algumas pessoas ainda continuam fazendo dessa maneira. E não demorou muito tempo. O que aconteceu? As desavenças começaram a aparecer. Ainda de barriga, Agar começou a agasalhar a ideia de que Abraão poderia trocar Sara por ela. Afinal de contas, ela daria filho para Abraão. E ela estava desistindo de ser a barriga de aluguel para ser ela a progenitora. E crendo nisso, ela passou então a provocar Sara, que não pestanejou em expulsá-la de casa. Capítulo 16, a gente vê essa história. Quando Sara foi expulsa, disse Sara a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido da luz. Está contando a história aqui, pegou, ela teve filhos,
Mas a Sara mandou Abraão expulsá-la de casa. Abraão, a tua serva, diz para Sara, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sara humilhou Agar e ela fugiu de sua presença. Capítulo 16 de Gênesis. Sozinha, deprimida, confusa, irada, ferida, e pensando que se alguma coisa tivesse que dar errado, assim seria. Era essa situação que se encontrava Agar. Nessa circunstância, Agar foi encontrada por um anjo de Deus que ordenou que ela voltasse para casa, o capítulo 16 de Gênesis ainda, e se humilhasse diante de Sara. E foi o que ela fez, voltou, pediu perdão, se humilhou. E olhando para essa cena, eu imagino o quanto deve ter custado a essa jovem obedecer essa ordem de Deus. Porque o orgulho ferido deve ter lutado até o fim com o objetivo de impedir o retorno de Agar. Agar volta, se humilha, a gravidez é concluída e o bebê nasce. No entanto, o clima na casa nunca mais foi o mesmo, porque Sara não engravidou. Sara demorou mais 13 anos para engravidar. Então, os anos se passaram e as feridas não foram tratadas. Contrariando todas as leis naturais, Sara ficou grávida aos 90 anos. Nasce então o filho tão esperado. Não demorou muito para as desavenças aflorarem novamente. Desta vez, Sara não quis que Isaac convivesse com Ismael. Os meninos foram crescendo, Isaac foi desmamado, Ismael começou com um bullying ali fraternal, uns cascudos certamente, umas brincadeiras, mas isso não agradou a dona Sara e ela pediu que Abraão expulsasse Ismael de casa juntamente com a sua mãe. Quem arrumou essa encrenca? Sara. Quem tem que resolver? Abraão. Uma vez mais, Agar se encontra em um deserto. Aí já no capítulo 21. Contudo, dessa vez, não havia nenhum poço. Lá na primeira vez, o anjo mostrou um poço para ela, para que ela não morresse de sede. Dessa vez não havia nenhum poço, e a morte seria só questão de tempo. O que você acha que estava ocupando o pensamento dessa jovem senhora, dessa jovem mãe? Eu imagino algo do tipo, se existisse uma única chance para eu estar aqui novamente, ela seria concretizada. Uma vez mais, Agar estava sob a forte influência de uma lei muito parecida com a lei de Murphy. Se tem que dar errado, vai dar errado. A cena, mais uma vez, representava uma terra fértil para o inferno lançar as suas sementes do mal. Uma jovem mãe e seu filho adolescente estavam no deserto sendo observados por abutres, mas não apenas por abutres. Porque a Bíblia diz, no capítulo 21, que Deus ouviu a voz do menino. Versículo 16, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia assim, não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar, e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está, e salvou os dois, e Agar arrumou um casamento para Ismael, e só mais para frente que a gente ouve falar em Ismael. O anjo então abriu os olhos para que ela pudesse ver que em todo aquele tempo Deus estava providenciando socorro para ela. Eu queria falar uma coisa para você, uma pergunta retórica, sim, né? Uma pergunta não retórica, mas uma pergunta para você responder para você mesmo. Quantas vezes você já se encontrou em situações parecidas com essa Agar enfrentou? Sentindo-se excluído, abandonado, ferido, explorado e convencido de que em sua vida, se alguma coisa pudesse dar errado, certamente daria errado. 11 de julho de 2020 pode ser o dia em que Deus quer que você abra os olhos,
e enxergue um poço do qual você poderá tirar a água que saciará a sua sede nesse deserto existencial. Jesus já disse lá no Novo Testamento que ele é a água da vida. A lei de Murphy leva uma pessoa a enxergar somente o deserto. O amor de Deus leva essa mesma pessoa a enxergar o poço do qual jorra a água para a salvação, a água para a restauração, a água para o consolo, a água para o recomeço. E Jesus, vou repetir, disse que é a água da vida. E ele disse que quem beber dele, quem beber dessa água, jamais morrerá de sede nesse deserto da vida, porque o seu interior será sempre uma fonte a jorrar vida para a eternidade. Você é livre para concordar com Murphy e viver uma vida pautada pela iminência de uma desgraça, de uma vida marcada pela ausência da graça de Deus. Mas saiba também que Deus pode conceder a você liberdade, privilégio para beber da água da vida e viver uma vida pautada e regida pela graça que não livra da tragédia, mas não se ausenta quando ela chega. O Senhor Jesus é aquele que contraria a lei de Murphy. Se você quiser contrariar a lei de Murphy, você precisa se apegar a Ele, às suas promessas, à sua palavra. E que Ele, o nosso Senhor Jesus, abençoe você. A gente vai uma música a mais com o Rafael, o Wellington Bruno, que não está aparecendo, e a gente termina com uma oração. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus.
agora da gente dizer tchau. E que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Que bom que você veio, que bom que você participou conosco. Próximo sábado estaremos, se Jesus permitir, juntos. Os nossos jacóis estão funcionando online, os nossos cultos presenciais ainda não. É um pouquinho de paciência, mas os cultos na oitava já estão funcionando. Você pode se inscrever se você é aqui de BH. Quarta, quinta, 20 horas. Domingo, 11 e 17 horas. Então, Jesus te abençoe e que Ele contraria a lei de Murphy na sua vida aí. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Abençoe a vida de cada um que participou conosco desse momento. Derrame sobre eles essa graça preciosa, que eles possam beber sempre da água da vida. Amém e amém. Aquele abraço, paz sobre a sua vida.